Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre o descritor número 9. O descritor número 9 está associado a reconhecer gêneros discursivos. Então, nesse descritor, você vai identificar qual seria o gênero textual que esse texto ele vai pertencer. Então, para isso, você vai precisar estudar muitos tipos de gêneros textuais para identificar esse gênero textual específico dentro do texto da sua prova, certo? Então, dentro desse contexto de descritor número 9, o aluno ele vai precisar aprender algumas coisas importantes para poder identificar de forma mais fácil esse descritor, certo? Então, a partir desse material, você vai ter que ser instigado a repensar o conceito de gênero textual. O que é gênero textual? É qualquer tipo de texto, seja bula de remédio, seja receita, seja bilhete, o que for. Gênero textual é qualquer tipo de texto. Então, você vai ser instigado a repensar esse conceito de gênero textual de uma forma mais ampla, não somente para classificar o texto a partir das características, mas também de relacionar esse texto ao contexto de produção. Ou seja, você vai reconhecer que os gêneros discursivos, eles estão associados também a uma dimensão social, histórica e cultural. Então, eu peço que vocês observem no material os textos que são colocados, São propostos para que vocês possam analisar, certo? Então, observe como os textos, eles vão utilizar os recursos verbais, os recursos não verbais para abordar esse tema que vai ser colocado. Além disso, o que está inclusive no material de vocês, ele diz que é importante que você fique atento às semelhanças que podem aparecer, às diferenças, quanto à estrutura, a intenção do autor. Você precisa muito entender qual seria a intenção do autor com esse texto, qual a função social, Todo texto, ele pode criticar alguma coisa, Ele tem esse poder de criticar alguma coisa social. É de você identificar um pouco a linguagem, ficar atento ao tipo de linguagem que está sendo utilizada, ok? Para poder entender melhor. Portanto, no material de vocês, ele vai apresentar 2 textos. E eu quero que vocês tentem responder as questões que estão dentro desses 2 textos para que esse aprofundamento individual ele aconteça, certo? Mas é importante que a partir desse exercício, você vá discutir, entre aspas aí, sobre as características que você consegue observar nesses textos que foram apresentados, Então, você vai fazer uma inferência, que vai ser confirmada, ou refutada após a finalização do conteúdo. Então, a partir da análise desses 2 textos, vocês vão conceituar, depois em casa, o que poderia ser gênero textual, qual é o propósito, comunicativo dele e qual seria a função social desse texto, certo? Então, o que é um gênero textual? Geralmente, o gênero textual ele é usado para comunicação, Ele tem características específicas, eles vão ser produzidos com uma intenção específica desse autor e eles têm um propósito. Qual é a intenção desse texto? Então, quando vocês pegarem uma questão de cunho D9, vocês precisam estar atentos a esses detalhes. Qual é o gênero textual? Primeiro, você lê o texto. Qual é o gênero textual desse texto? Então, identificou? Beleza. Qual é o propósito comunicativo? Qual a intenção do autor em relação a criar esse texto? O que ele deseja comunicar? E, por final, você tem aí a função social. Qual é a funcionalidade desse texto? Para que esse texto serve? Só mesmo para a gente ler, por ler, eles têm que servir para alguma coisa. Vocês também têm que estar atentos ao tipo de linguagem dentro desse gênero textual, o suporte que é dado, e principalmente a estrutura, que a gente já liga ali as características do gênero específico, certo? No primeiro texto, eu peço para que você, aluno, atente-se a cada detalhe do primeiro texto e observem que nós temos o personagem que profere, então, crianças há muito tempo atrás, então, crianças há muito tempo atrás, e ele está fazendo a referência aqui à planta, ao sol, eles todos de máscara. Tente associar isso a questões ambientais, certo?
o texto 2, que eu peço para que vocês leiam com mais cautela. Ele fala também de questões sociais, assinado aqui no primeiro esquadro, né? Ó, então, Regina, essa moça sobre o meio ambiente foi bem produtiva, não? Sim, mas eu estou cansada e quero logo ir para casa. Então, a gente tem mais um exemplo aqui, né, de texto que fala sobre o meio ambiente. Observe aqui uma cena, né, meu Deus, né? As chamas estão muito altas. Então, o texto 2 é um texto bem simples. Pronto. Então, o que eu quero que você faça, né? Eu quero que você se teste, né? Agora, eu sempre peço para que o aluno ele converse com o texto. Assim fica mais fácil você compreender. Então, quais são as características marcantes desse texto? Né? O que você observou? Né? Tanto o texto 1 quanto o texto 2. Para vocês, quais são as características mais marcantes desses textos? E qual foi a intenção na sua cabecinha? Né? Qual a intenção que você acha que o autor ele teve para produzir esses textos? Então, qual a função desses dois textos para a nossa sociedade? Como você classificaria, né, a linguagem desses dois textos? Seria uma linguagem mais formal, informal, rebuscada, né, que é uma linguagem mais complicada, mais exagerada, vamos supor assim? Qual seria o tipo de linguagem? Quais seriam os possíveis leitores para esses textos, para esses dois textos? Será que esses dois textos, eles realmente abrigam todos os leitores? Ou você acha que esse texto ele poderia ser publicado? Onde você acha, aliás, que esse texto ele poderia ser publicado? É um texto que se direciona a que tipo de local, né, para ser publicado? Então, faça essa análise também. Por isso que eu repito que você precisa estudar muitos gêneros textuais e as características desses gêneros textuais para que você consiga responder uma questão de descritor D9, certo? De entender qual é a linguagem específica, o tipo de linguagem específica de cada gênero textual, né? Qual a intenção de cada gênero textual, certo? Eu coloquei aqui só alguns que vocês já conhecem, né? Como fábula ou diário, né? Mas a gente tem bem mais, certo? E a partir disso, né, vocês vão responder mais uma questãozinha, né? Na visão de vocês, como é que esse texto 1 ele comprova que a gente tem um cartoon, né? Como é que ele comprova isso? E como é que o texto 2, né, a comprovação de que ele pertence à história de quadrinho, né? Como é que o texto 2 ele comprova conceitos sobre história de quadrinho? Nessa citação anterior, né? Então, me digam por quê, né? Por que a gente pode confirmar que isso adentra as características do quadrinho, ok? Então, por isso que é importante a gente se perguntar, né, sobre esses detalhes, para ter certeza de que realmente esse texto ele tem a ver com as características do gênero.